Boa tarde a todos. É com imensa gratidão que recebi o tema O Tabor e a Planície, contido no livro Primícias do Reino, ditado ao médio Divaldo Franco pelo espírito da mestra educadora Amélia Rodrigues. Esse livro descreve com simplicidade e sensibilidade poética os fatos e histórias que marcaram a passagem de Jesus aqui na Terra. Preocupando-se com a fidelidade dos seus relatos, preenche com informações históricas da época, o que torna o livro Primícias do Reino excelente material para o estudo das primeiras informações sobre o Reino dos Céus. O Monte Tabor é uma altitude de 562 metros, situado na Galileia. Foi o local escolhido por Jesus para apresentar a Simão Pedro, Tiago e João as primeiras revelações sobre o reino de Deus. Na narrativa evangélica, diz que, tendo subido ao Monte Tabor com os escolhidos, particularmente Simão Pedro, Tiago e João, transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Simão Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em que me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E, aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhas medo. E erguendo os olhos, ninguém viram senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem, então, os escribas, que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu-lhes, dizendo: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que Jesus lhe fala de João Batista. Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 13. Essas citações evangélicas, se descrita em Mateus, exatamente como no texto o Tabor e a planície, revela os fenômenos, a transfiguração de Jesus resplandecendo em luz, apresentado por Deus como Filho amado e modelo para que o homem alcance a sua luminosidade, à medida que fosse depurando-se das sombras do passado delituoso. A aparição de Moisés e Elias, comprovando a permanência da vida após a morte do corpo físico, a revelação da perfeita unidade do Pai com Jesus, quando na nuvem a voz apresenta: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Também nessas primeiras revelações foi levado ao conhecimento dos discípulos escolhidos que Jesus passaria pelo martírio.
Ora, se fôssemos nos deter a analisar esse texto fazendo contraponto com as revelações contidas na Bíblia, teríamos um rico e vasto material para entendermos as dissensões religiosas e a resistência na aceitação dos fenômenos mediúnicos e a própria reencarnação como lei natural da vida e da justiça divina. O momento que estamos vivenciando atualmente, com essa prova delicada que a humanidade está atravessando, nos impulsiona a buscarmos no texto o Tabor e a planície, um bálsamo de esperança para as nossas almas inquietas e feridas. No alto, a visão da vida verdadeira, as bênçãos de Deus, sentindo-o mais próximo. No sopé, na planície, as angústias junto aos sofrimentos humanos, inúmeros padecentes. Subir ao monte, estar no alto, é buscar espiritualizar-se e exige um investimento pessoal, onde faz-se necessário o reconhecimento da fragilidade humana para buscar a ajuda, abdicando do personalismo, renunciando aos caprichos do ego, da ambição, da inveja, do egoísmo, do orgulho. Aceitar o convite de Jesus para subir ao monte, confiante como filho de Deus que somos, sabedores de que Deus nos aguarda e espera que sejamos levados por Ele, Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo nos disse que ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas a subida é um caminho íngreme, cansativo, exaustivo. E muitas vezes, muitos desistem. E por isso, o refrigério que devemos buscar para não desanimar é a oração, a meditação, o olhar em torno de nós contemplando e cuidando da natureza sobejamente criada pelo Pai para nos oferecer condições de vida em abundância, não nos esquecermos daqueles que ainda se detêm nos charcos e nas planícies, temendo dar um passo à frente. Estender as mãos aos necessitados do pão e agasalho material, mas também àqueles famintos do pão espiritual, de uma palavra de conforto, de esperança, de luz. A subida de Jesus ao Monte Tabor, com os discípulos escolhidos, Simão Pedro, Tiago e João, aconteceu no mês de agosto. Levaram mais de 4 horas para atingir o ponto alto do monte. E ao chegarem ao cume, enquanto Jesus orava, os discípulos, exaustos da caminhada, adormeceram embaixo dos poucos arbustos que havia no local. Fazia muito calor. Simão Pedro, tempos depois, refere-se à transfiguração do Mestre como algo insofismável que fundamentou a sua fé. E João, numa tarde, ao escrever os ditos do Senhor, inicia a sua narrativa evocando a cena inesquecível. E ele coloca desse jeito: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas
não a compreenderam. Busquemos Jesus como luz das nossas vidas. Essa experiência que a humanidade está vivenciando e cada um de nós nas suas casas também, ansiando pelo reencontro, pela volta da normalidade das nossas rotinas, é uma oportunidade imperdível. Busquemos pela oração e meditação um encontro conosco mesmo. Sustentados pela luz do Divino Mestre, façamos contato com a nossa luz interior. Limpemos o nosso coração do medo, da mágoa, do ressentimento, da dúvida, da inveja. Tudo isso deve ser retirado do nosso coração. Procuremos espalhar amor e perdão, compreensão e tolerância, alegria e esperança àqueles que estão mais próximos de nós, na certeza de que toda essa dor de agora um dia passará e que Deus está no comando de tudo. Confiemos em Jesus e nos mensageiros de amor e paz que são os benfeitores espirituais. E na planície, retomando o, o texto, o Tabor e a planície, e na planície, junto junto ao sofrimento e à miséria, uma multidão aguardava a chegada de Jesus. E ordenando Jesus a descida do monte, Simão Pedro indaga: Mestre, não poderíamos aqui demorarmos um pouco mais? E Jesus responde: é necessário descer. Busquemos os que não dispõem de forças para subir. Os homens necessitam de nós. A nossa é a glória deles. Para eles sejam nossas alegrias e para nós as suas dores. E Jesus continua falando aos discípulos. Depois da comunhão com os céus, a convivência entre os que se demoram na terra é necessário que se faça. Os nossos corações exultam de contentamento com toda a experiência que vivenciamos, mas o paraíso seria para nós estranho presídio sem aqueles que no desespero das aflições anseiam pelo país da liberdade. E na planície, Jesus socorre um jovem que estava possuído por um espírito surdo e mudo e que o conduzia a dolorosas expiações. E os discípulos outros não conseguiram retirá-lo. Após a cura, aproveitando o momento para instruir e preparar seus discípulos, Jesus explica que os obsessores são homens que estiveram junto às vítimas e sofreram e que a morte não os modificou. Voltam na condição de vingadores do passado e que a única forma de libertá-los é pela boa nova, que é um hino de amor e perdão. Amor indistinto e perdão indiscriminado. Estamos nesse momento de recolhimento, vivendo a oportunidade de estarmos mais intimamente ligados a nós mesmos. Aproveitemos para passar a limpo a nossa história, saneando os sentimentos, eliminando as mágoas, os ressentimentos, os preconceitos.
como tomemos como propósito evolutivo nos esforçarmos para sermos melhores a cada dia. Exercitemos o perdão, a caridade, conectando-nos com o alto para recebermos da espiritualidade superior as bênçãos da inspiração necessárias, mas não nos esqueçamos de estender nosso olhar para a planície, identificando aqueles que necessitam do socorro e que, no silêncio da sua dor, nem sempre solicitam ajuda. Que Jesus possa nos permitir o aproveitamento desta oportunidade que estamos vivenciando para sairmos reformados, melhores pessoas e melhores cristãos. Que Deus nos abençoe, que Jesus seja o nosso guia sempre, a nossa fortaleza e a nossa luz. Muita paz para todos. E muito obrigado pela oportunidade.